Bem-vindos de novo ao BET 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta e última aula da unidade 14 e nós vamos ver agora alguns usos dos infinitivos no hebraico. Primeiro vamos ver os usos do infinitivo construto. O primeiro uso é como um substantivo verbal. Nós já vimos isso, que o infinitivo realmente até no português é um substantivo verbal ou um verbo nominal. Um exemplo que eu tenho aqui é um exemplo de Deuteronômio capítulo 10, versículo 13. Se você for para essa página na sua Bíblia, você vai ver que no versículo 12, Moisés pergunta ao povo e diz: o que Deus requer de ti? E ele prossegue a responder essa pergunta. E ele fala várias coisas, e no versículo 13 diz: Lishmor et mitzot Yahweh ve'et chukotav. Tá bom? Então, lishmor aqui é um infinitivo construto. E nós vemos que esse infinitivo construto tem o prefixo lamed, tá bom? Normalmente nós veríamos o prefixo dessa maneira, né? Lamed com sheva, mas como nós temos dois shevas vocalizados aqui, então o primeiro sheva se torna um hirak. Então, lishmor et mitzot, para guardar ou guardar os mandamentos Yahweh, de Yahweh, ou do Senhor, ve'et chukotav, e seus estatutos. Não sei se vocês aprenderam essa palavra ainda, mas chuk significa estatuto. Então, lishmor, nesse caso, está realmente funcionando como um substantivo. É a resposta à pergunta: o que o Senhor requer de ti? Guardar os mandamentos. É um substantivo verbal, tá certo? Um outro uso do infinitivo construto é o propósito, o uso de propósito. Então, nós podemos falar de um infinitivo construto substantivo verbal ou de um infinitivo construto de propósito. Como, por exemplo, em Gênesis 1. Gênesis 1, quando diz que Deus cria as duas luzes, né, a luz do sol e a luz da lua, ele diz que o propósito disso é va e também, tá bom? Va e também limshol bayom uvalayla. Então vamos traduzir isso. Limshol. Limshol nós sabemos que é o infinitivo construto de mashal. Mashal significa reinar. Então, e para reinar, bayom, sobre o dia, uvalayla, e sobre a noite. Tá bom? Por que nós temos o shurek aqui? Porque vocês se lembram que normalmente nós teríamos somente o vav e o sheva, né? Mas como essa é uma letra pumba, se vocês se lembram dessas letras pumbas, o vav se torna em um shurek. Então, e para guardar o dia, e para reinar sobre o dia e sobre a noite. Tá bom? Então, nesse caso, o infinitivo construto mostra o propósito. Por que Deus criou o Sol e a Lua? Para reinar. É o propósito da criação. Tá certo? Da criação do Sol e da Lua. Continuando, nós vemos um outro uso, o uso de complemento verbal. Nós também vimos um uso parecido do infinitivo no português. Então, no hebraico, nós vemos realmente a mesma coisa. O verbo, o infinitivo construto, é utilizado como um complemento verbal do verbo principal da oração. Vamos ver então aqui a frase de Êxodo 18. Yashav, sentou, tá certo? Moshe, Moisés, então Moisés sentou. Lishpot et ha'am, para julgar o povo. Então Moisés sentou, para quê? Por quê? O complemento verbal é lishpot, para reinar. Esse infinitivo construto também poderia ser traduzido como um infinitivo de propósito, tá certo? Porque é para reinar, mas às vezes você verá umas palavras assim, os infinitivos construtos, que podem servir tanto como um infinitivo construto de complemento verbal, quanto como um infinitivo construto de propósito, tá bom? Um último uso frequente, e existem outros usos, é o uso temporal do infinitivo construto. Nós vimos aqui, até agora, nós temos visto somente a preposição
lamed, tá certo? Agora nós vamos ver a preposição bet e kaf. Quando você vê a preposição bet ou kaf, com o infinitivo construto, o infinitivo construto estará sendo usado de uma forma temporal. Então, um exemplo disso vem de Gênesis 39, versículo 19, quando está falando do caso com José e a esposa de Potifar. Então aqui nós vemos o infinitivo construto. Lembre-se que esse patar furtivo não importa, esse infinitivo construto continua sendo o infinitivo construto do kal, tá bom? Kishmoa Adonav et divrei ishto. Então, kishmoa, o que é chamar? Shin mem ayin. Significa ouvir, tá certo? Ele ouviu. Então, seu mestre, Adonav, et divrei, as palavras, e notem que as palavras aqui estão em construto, forma de construto, por causa do tsereyod. Isto é da sua esposa, tá bom? Aqui está o sufixo 3ms. Isto significa da sua esposa, vem de Isha. Então, como que nós traduzimos isso? Quando seu mestre ouviu as palavras da sua esposa. É um uso temporal. Normalmente, então, nós vamos traduzir esse primeiro prefixo aqui, o prefixo bet ou prefixo kaf, com a palavra quando, tá bom? Quando ou no momento em que, alguma coisa desse tipo. Esses são os usos, então, mais frequentes do infinitivo construto. Existem outros também, mas esses são os principais e eu acho que os outros vocês podem até entender pelo contexto. Mas vamos então agora ver alguns usos do infinitivo absoluto. O primeiro tipo, e é o tipo mais frequente do infinitivo absoluto, é o uso enfático ou o uso adverbial. Nós veremos que esse uso enfático ou adverbial é um uso incrivelmente amplo. Em outras palavras, não dá para traduzir sempre de uma só maneira. Nós temos que ler o contexto, nós temos que compreender o contexto, compreender principalmente a raiz da palavra que está sendo utilizada no infinitivo absoluto, porque tudo isso determinará qual que é o sentido, qual que é o uso, ou até a tradução do uso enfático do infinitivo absoluto. Vamos ver um exemplo então. Aqui nós temos uma palavra, a raiz da palavra é re, resh, gimel. A palavra aqui, na verdade, é um imperativo masculino singular do verbo harag. Harag, que significa ele mata, tá certo? Mas nós vemos aqui, e veremos mais tarde, aprenderemos um pouco mais sobre isso, mas que os verbos podem levar sufixos pronominais. Então, hargeni na, essa partícula de súplica nós já conhecemos, significa mate-me, por favor. Mais ou menos como se fosse isso, tá certo? E harog, harog aqui é o infinitivo absoluto. Como que nós traduzimos isso então? Como que nós vamos traduzir esse infinitivo absoluto? Vocês notam aqui que harog vem da mesma raiz que hargeni, o verbo principal. O infinitivo absoluto no uso enfático ou no uso adverbial sempre, ou quase sempre, será uma duplicação da raiz do verbo principal da oração. Então, nesse caso, nós podemos traduzir harog como a palavra por favor, ou até rapidamente. Mate-me rapidamente, por favor. Alguma coisa assim, nós poderíamos traduzir dessa maneira. E várias traduções diferentes vão traduzir os infinitivos absolutos de maneiras diferentes. Mas nesse caso seria traduzido por favor ou rapidamente, como é uma súplica. Tá certo? Um outro exemplo está em Deuteronômio capítulo 15, versículo 5, onde nós vemos essa frase aqui. Im shamoa, e aqui está o infinitivo absoluto, tá certo? Ouvir, da raiz shin mem ayin, tishma'a, e isso aqui nós veremos mais tarde também, quando nós temos guturais nos verbos, e isso também explica por que algumas das vogais aqui são diferentes. Quando nós temos guturais nos verbos, esses verbos são chamados verbos fracos. Mais tarde, no final
do BAT nós vamos aprender sobre os verbos fracos. Por enquanto, só quero dizer que isso aqui é um imperfeito, tá certo? Segunda pessoa, masculina, singular. Então, im shamoa tishma, em outras palavras, se você ou se ouvires, tá certo? Bekol Yahweh, se ouvires a voz do Senhor. Mas aqui nós temos esse infinitivo absoluto. Como que nós vamos traduzir o infinitivo absoluto nesse caso? Nesse caso, nós vamos traduzir como a palavra estritamente. Se vocês estritamente, realmente ouvirem a voz do Senhor, tá certo? É uma ênfase, como você vê aqui pelo uso mesmo. O nome do uso é o uso enfático. Não é só o verbo por si, mas é essa ênfase até adverbial. Se você realmente ouvir a voz do Senhor, e assim a frase vai continuar. Continuando aqui, um outro exemplo desse uso enfático ou uso adverbial está em Lamentações, capítulo 3, versículo 20, onde nós vemos essa frase aqui: Zachor tizkor nafshi. Tá bom? Então, vamos, no momento aqui, só ignorar o infinitivo absoluto e vamos traduzir essas duas palavras. Tizkor é o quê? Como que nós vamos analisar esse verbo? Bom, primeiro tem um prefixo, tá certo? O prefixo é o prefixo tav, não é o prefixo yod, então não é terceira pessoa, é a segunda pessoa. Tiz, kol, segunda pessoa, masculina, singular, tá certo? E nafshi vem de nefesh, com o sufixo pronominal, hirakyod, que é o sufixo pronominal 1cs, ou primeira pessoa, como um singular. E a tradução disso seria, então, lembre-se, minha alma. Agora, como que nós vamos traduzir esse infinitivo absoluto? Zachor. Nesse caso, seria, mais uma vez, uma ênfase. Então, lembre-se continuamente, ou ainda, lembre-se, minha alma, ou lembre-se fortemente, minha alma. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, quando você estiver traduzindo o infinitivo absoluto, na verdade, você tem uma liberdade muito grande. É só colocar uma palavrinha ali para dar o sentido de uma ênfase, dar o sentido de uma força a mais ao verbo principal. Tá certo? Agora, existe mais um uso do infinitivo absoluto, e esse uso é o uso imperativo. Às vezes, se o infinitivo absoluto estiver sozinho, sem essa duplicação, duplicação em uma outra conjugação, o infinitivo absoluto servirá como um verbo imperativo, e às vezes é até um imperativo mais forte que o imperativo comum. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 5, na reiteração dos 10 mandamentos, nós chegamos ao quarto mandamento, e o que diz Moisés? Ele diz: Shamor et Yom HaShabbat. Shamor significa o quê? Guardar. Et Yom, o dia, HaShabbat, do sábado. Então, guarde o dia de sábado. Agora, por que nós não temos um imperativo aqui? Porque o infinitivo absoluto realmente funciona como um imperativo nesse caso, tá certo? Então, shamor aqui é um infinitivo absoluto sendo utilizado de uma forma imperativa. Esses são os dois principais usos do infinitivo absoluto. E lembre-se, realmente, principalmente com o uso enfático ou uso adverbial, você terá que utilizar muito o contexto, conhecer a raiz do verbo e basicamente utilizar uma palavra no português para colocar aquela ênfase a mais, aquela força a mais. Tá bom? Esses então são os usos do infinitivo construto e do infinitivo absoluto. Espero que ficou claro. Se não, por favor, faça as perguntas no fórum da unidade 14. E por enquanto é só isso. Nos vemos na unidade 15. Até a próxima. Shalom.